Salve geral a todos e a todas. Estou aqui com o Edmilson da Mata, um sindicalista combativo, conhecedor profundo dos trabalhadores motofretistas, das suas dificuldades, do que acontece no dia a dia. E eu quero atingir essa camada de trabalhadores hoje com o que o Edmilson vai trazer para nós aqui na prática dos trabalhadores motofretistas do Paraná. Salve, companheiro! Eu quero que você comece saudando os trabalhadores motofretistas, mas antes disso, quem é Edmilson da Mata? Salve, Marcelo, bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, Marcelo, comecei minha vida desde 92, numa necessidade, fui trabalhar com moto, onde estou até hoje, gostei da profissão, é o que tira o sustento de família até hoje, como motofretista. Certo. Edmilson, como começou a tua vida no sindicalismo? Então, minha vida no sindicalismo começou a partir do momento que a gente buscava muitas reivindicações e lutando no dia a dia para melhorias, para as entregas, valores de piso salarial, entrega para o motociclista no geral, e aí começou minha vida no sindicato através disso. De uma forma bem simples, para quem está nos assistindo aqui já entender, quais as maiores dificuldades hoje que o senhor enxerga na sua categoria? A maior dificuldade, Marcelo, que a gente tem hoje, eu acredito e afirmo, que são as plataformas de entrega. Por que eu digo isso? As plataformas de entrega hoje ele te oferecem um valor mínimo de entrega. iFood 99? iFood 99. Estou falando das plataformas no geral que hoje contrata muitos motociclistas, certo? Que hoje eu acredito que seja a maioria dessa categoria, está logado nas plataformas no geral. Então, nossa dificuldade hoje, eu enxergo isso como uma muito negativo da parte das plataformas, porque, primeiro, o trabalhador não tem uma garantia de salário fixo, não tem uma garantia de uma taxa de entrega, mas é um mínimo do mínimo e sem outras garantias, como registro em carteira FGTS, fundo de garantia, férias, enfim, não tem garantias nenhuma. Eu tenho um número aqui, para ilustrar o que o Edmilson está falando. Nós temos aqui 4 milhões de entregas por dia, com 500 mil entregadores. Vejam, 500 mil de motocicletas sem essa iFood 99, que são plataformas, tem sequer uma única moto como propriedade. O que eu tenho a dizer disso? O que eu tenho para dizer com tudo isso aí? Eu acredito que com o trabalho de políticas públicas, votar no Congresso, formalizar as plataformas, eu não sou contra a plataforma. Eu sou contra da forma que a plataforma opera no mercado. Que é uma coisa bem distinta. Isso, eu sou contra. Por quê? Quem está pagando a conta desse trabalhador no caso de um acidente? Já existe índice de menores de idade se acidentando, trabalhando nessas plataformas, e ninguém está assistindo isso. E quem deveria fiscalizar isso, Edmilson? Olha, na prática, na rua, se tem um menor pilotando, eu acredito que isso é problema do Estado, tem que fiscalizar, correto? Agora, isso é muito importante até a gente falar pelo fato de que tem você como consumidor final. Será que não é importante você perguntar quem está fazendo essa entrega para você? Porque às vezes está logado uma figura lá e na prática não chega aquele motociclista que está realmente para fazer aquela entrega. Às vezes tem um menor, tem muitos menores que está logado como bicicleta, mas na prática ele está indo entregar de moto. Então, assim, você como consumidor fica atento também. Se é uma bicicleta, mas por que veio uma moto? Está errado. Alguma coisa está errada com isso. Certo. Então, veja, pela sua fala, fica claro assim, o senhor não quer eliminar o iFood, não quer eliminar o 99, a plataforma, mas o senhor quer uma humanização desses trabalhadores, até porque quando eles conseguem fazer uma entrega mais barata, porque não paga FGTS, 13º, férias, como o senhor citou aqui, aquele que registrou tudo bonitinho na CLT tem uma concorrência desleal. Podemos afirmar isso? Com certeza, com certeza. Isso aí é uma precarização geral para o trabalhador e até mesmo para quem está logado como uma loja de... uma hamburgueria, pizzaria que está logado lá, ele está pagando essa conta também. Quem está ganhando com isso? Na verdade, o trabalhador que está executando, ele tem seus riscos, que trabalhar sobre 2 rodas é um risco. Então, veja, nós temos um grande índice de acidente, justamente, o cara está estimulado, o trabalhador, a cada minuto ele é estimulado a fazer um X de entrega no tempo que a plataforma estimula para ele. Então, tem que ser feito. Então, precisa ter uma regulamentação sobre isso. Nós precisamos de que o Congresso enxergue isso como um problema
para uma categoria. Você acha que isso é um problema político também? Eu acredito que sim, porque se no Congresso passe uma lei que regulamenta a forma dessa contratação, isso pode ser que tenha um jeito sim, porque não é possível uma plataforma logar um trabalhador lá por 12, 13, 14 horas por dia e ficar por isso mesmo. O senhor vê hoje um perigo real. O senhor já falou de menor de idade que, ao invés de vir com a bicicleta, vem com a moto. Correto. O senhor vê, por exemplo, na regularização, moto piseira, moto roubado, pode isso estar acontecendo também? A moto piseira que a gente conhece na categoria é aquela moto que não tem placa, a moto que tem documentação atrasada. Então, já é uma moto assim que se você for colocar ela em dia com seus débitos, não compensa mais. Então, tá lá, o trabalhador usa, existe muito disso, existe. Porém, assim, além disso, tem aquele problema que eu te falei, é justamente essas brechas que as plataformas, que eles precisam estar mais atentos com essa contratação, com esse tipo eles chamam aqui logar na plataforma, para ter mais um requisito básico desse motociclista, da moto que ele está trabalhando. Que condições, Que né? condições que ela está, exatamente. Mas olha só, eu advogo para o Centramotos e eu percebo que quando a gente tem lá a questão de convenções coletivas, negociação coletiva, acordos coletivos de trabalho, é um cuidado que o sindicato toma que as motos estejam regularizadas e que a empresa até pague seguro. O senhor não entende que isso, às vezes, ajuda muito a que você tenha um trabalho regularizado, um trabalho mais humanizado e trabalhadores que às vezes, igual os trabalhadores de plataforma, que a gente tem relatos que chegam a trabalhar 16 horas por dia. Quais as outras consequências disso? Marcelo, veja só. Pelo instrumento coletivo de trabalho, o motociclista que está trabalhando na pizzaria, no restaurante, na hamburgueria, ele tem um piso mínimo, que é um valor lá de 1922. Tem uma garantia de um aluguel da moto, que chega a R$620. Tem o valor de uma taxa mínima, que é R$9,50, que foi negociado, inclusive, há poucos dias. Está tudo certo para ser R$9,50, né? Então, são essas garantias além do registro. 13º, férias. Agora, o que eu quero dizer com isso? O trabalhador que está logado numa plataforma, ele tem como garantia 7,50. Esse 7,50 é verdade que ele ainda é só na primeira entrega? Veja, se o motociclista, o trabalhador pega uma única entrega, ele vai ganhar os 7,50, que é um valor mínimo também que as plataformas estipulam, né? Mas, porém, se ele agrupar qualquer outra entrega, esse valor começa a cair. Então veja, ele vai super desumano. Ele em vai vez de ele ter diminuindo. um rendimento por estar produzindo bastante, aumentar o rendimento, ela é decrescente. Ela é decrescente. Isso estimula até que o trabalhador fica muito mais tempo logado, trabalhando num período aí bem exaustivo, que chega... Eu conheço pessoas que trabalham 16 horas. Então aquele empregador que procura o sindicato para fazer a negociação coletiva, nós podemos dizer que ele deve ser muito mais respeitado do que o plataformizado. Muito porque mais. ele busca algumas condições dignas para o trabalhador. E o plataformizado, pelo que o senhor está dizendo, eles têm uma lista decrescente, começa com 7,50, tem que fazer muito mais corridas para entregar. Exatamente. E para entregar o mesmo valor para o patrão, que vai ter mais lucro conforme o número de entregas vai aumentando. É esse raciocínio? Na minha visão, quem realmente tem esse lucro é a plataforma. Eu não vejo o empresário tendo lucro logado numa plataforma, sinceramente, porque assim, tem suas peculiaridades, é claro que eu não conheço, mas falando do trabalhador, na ponta, quem realmente perde é o trabalhador. Ele perde com o tempo logado, ele perde com a taxa de entrega que, no meu ver, é um absurdo, que 7,50. Você imagina você trabalhando 16 horas, vamos lá, 12 horas, faz 30 entregas. Nossa. E o gasto que esse motociclista tem, sem contar o desgaste físico e mental dele. Isso passa, daqui a pouco nós temos uma categoria que está adoecendo no trânsito. Você acha que a sociedade tem culpa nisso também? Veja, eu acho que a sociedade precisa enxergar que não é só um valor que está pagando menos. Talvez isso aí está ajudando uma categoria a ir para o fundo do poço. Né? Então, assim, a pessoa enxerga uma vantagem de pagar menos, né? Enxerga uma vantagem de pagar menos, mas não enxerga que existe uma vida, existe um trabalhador ali em cima acima de tudo, sobre duas rodas. Tem que chegar em casa vivo, né? Tem que chegar vivo, tem que chegar com saúde, tem que chegar com segurança. Nem sempre acontece. Muitos saem de casa, sabe Deus como vai voltar, né?
Então, quando você, no trânsito, estiver irritado com esses trabalhadores, pense que por trás tem um ser humano ali apertado e tendo que fazer entrega. Tanto é que existe um apelido, né, Edmilson, que chamam de cachorro louco, né? Com certeza. Que eu acho que é um apelido até pejorativo. Bem pejorativo. Eu já não gosto da palavra motoboy, que eu já acho pejorativo. Imagina o cachorro louco, né? É, né? E por que surge o motoboy, essa terminologia? O motoboy surgiu lá nos anos, quase final dos anos 80, mas por um fato... Existia o office boy e passou para motoboy, né? Tá. O senhor entende que o empresário, de certa forma, na sua fala, o empresário também é refém da plataforma? Claro que é refém. Pergunta para qualquer empresário hoje, que tem um volume de entrega lá acima de 20 entregas, ou até menos que isso, se ele consegue sair da plataforma hoje. Vai ser difícil. E os lucros dele na plataforma, pelo fato da plataforma pagar menos para os trabalhadores, o lucro do empresário aumenta? Não aumenta. Não aumenta. Isso é surpreendente. Veja, existe os vouchers que o próprio empresário tem que ceder para a plataforma para fazer promoção, para que ele diz que futuramente ele vai vender mais, né? Eu entendo isso como uma ilusão. O senhor acha que carece de uma regulamentação em que até o judiciário teria que participar disso? O senhor acha que o judiciário, de certa forma, também tem uma certa dificuldade que haja uma regulamentação para ele poder julgar melhor também a questão dos trabalhadores em plataformas? Com certeza, com certeza. Porque tem que ser bom para todos. Como no início eu disse, eu não sou contra a plataforma. Eu sou contra da forma que as plataformas contratam esses profissionais. Sem ter absolutamente, não tem um requisito básico para que contrate esse profissional. Então, assim, além de tudo, esse profissional está refém a quê? Se ele está se acidentando no trânsito, quem está pagando essa conta? É o Estado, o município? Alguém está pagando a conta, que não é a plataforma. Então, quando eu enxergar um acidente que é lamentável, eu como sociedade, eu como juiz, e eu como empresário e como plataforma, podemos dizer que é uma culpa concorrente de todos e até de mim que sou consumidor? Por estar passando como gato sob brasa sobre esse tema? Eu acredito que sim, Marcelo, porque veja bem, eu faço o pedido, a loja vende e eu, profissional, eu entrego. Então, assim, se eu ganho... O senhor trabalha no dia a dia, o senhor entrega também? Sim. Há 33 anos que eu estou na profissão, nunca parei. Sempre na ativa. Então, assim, voltando aqui à questão do motociclista, né? Então, veja, quanto menos eu ganho, mais eu preciso fazer para que eu possa ter um salário mais ou menos. Uma lógica cruel, hein? Cruel. Porque, assim, quanto mais entrega eu faço, às vezes eu gasto mais, porque eu gasto mais combustível, mais pneu, relação, ou seja, manutenção nela como um todo. E o desgaste pessoal é cada vez maior, mais intenso. Doenças. Você percebe que Curitiba, por exemplo, é uma capital muito fria, um clima hostil, e os trabalhadores estão tocando 12, 14 horas, e foram os trabalhadores que acabaram na Covid alimentando a nossa população, assim como tiveram tanta importância quanto os trabalhadores em hospitais, porque foram levar a comida para as casas, foram levar medicamentos para as casas e tal, porque a gente não podia ter contato e a gente não dá a valorização que eles merecem. Podemos concluir isso, seu Edmilson? Sim, claro. Poxa, é uma profissão assim, fundamental para a sociedade, porque realmente muitos trabalhadores contraem o vírus da doença. Eu, por exemplo, fiquei 59 dias no hospital. Né, Covid? Com Covid. E isso eu peguei na rua, fazendo entrega. Então, assim, para o entregador... sair de casa, ter que conviver como aconteceu comigo. Tá lá no meio de todo mundo, contraiu o vírus, beleza. E quase fui para o outro lado da vida, mas estou aqui para contar a história. E assim, é uma categoria fundamental, é uma categoria que merece respeito, que merece atenção dos políticos, ministros, né? Para que olhe para essa categoria como uma profissão digna como qualquer uma outra. Mas principalmente uma categoria de risco, Marcelo, que morre muita gente no trânsito, muitos trabalhadores no trânsito. Tem que ver isso aqui, tem que olhar com atenção para que essas plataformas também não fiquem usando da mão de obra desse profissional, e se ele morre, se acidenta, é mais um que se acidentou, sai um, vem dois. E vai para a estatística, exatamente. Então o senhor não é exatamente contra a plataforma, o senhor é contra a forma como a plataforma está implementada. Exatamente, a forma que elas estão operando. Exatamente, é desumano, na verdade, né?
Certo. Me conta algo. Eu estive vendo os números. O iFood patrocinou o carnaval. Parece que a cifra, posso errar no número, posso pecar nisso, mas em torno de 180 milhões. Você não acha contraditório o iFood colocar um valor tão vultoso assim no carnaval e os trabalhadores estarem nessas condições que o senhor está colocando aqui para nós? Com certeza. Imagine, patrocinar um carnaval não deve ser um custo baixo. Com certeza não. Mas é isso aí. É lucro da mão de obra do trabalhador, exploração. Certo. O senhor diria hoje que nós podemos fazer uma análise assim, da questão os correios estão para o mercado livre, assim como o iFood está para os motofretistas? Tudo que é plataforma que vai levar facilidade, eu entendo que isso é ruim para qualquer profissão. Tanto para o motociclista, tanto para quem trabalha com carro de aplicativo, a Uber, por exemplo. Então, eu não vejo o trabalhador ser bem remunerado trabalhando nessas plataformas, logado aí em média 12, 14 horas. Então, eu não vejo isso com bons olhos. Então, eu vejo que todos estão explorando o trabalhador. Esse número de entregas, existe, o senhor comentava comigo que pediu uma pizza outro dia, ela saiu por R$ 5,90. Exato. Como que uma pizza pode ser, com a entrega, sair a R$ 5,90, Edmilson? Isso não fecha, não há lógica aritmética nisso. Não fecha a conta para o trabalhador, não fecha a conta para o empresário. Alguém está ganhando com isso. O empresário está perdendo, assim como o trabalhador está perdendo. Então, assim, quem está ganhando? A plataforma, porque ele não vai oferecer um produto que custa R$90 por R$ 5,90. Ele não vai oferecer, alguém está pagando essa conta. A própria loja, ou hamburgueria, pizzaria, restaurante, ele oferece esse voucher para o iFood. Por quê? Porque se ele não oferece, ele não vende. Qual que seria a maior luta da sua categoria hoje de trabalhadores, seu Edmilson? Maior luta. Olha, eu ainda sonho e acredito que isso vai acontecer. Uma regulamentação séria para que as plataformas possam operar no país. Então, eu acredito nisso. Fora disso daí, eu só vejo uma categoria aí adoecendo dia a dia, perdendo vidas no trânsito, justamente por um ganho que o cara precisa... a própria plataforma ele estimula que o trabalhador faça mais para ter aquela ilusão de que ele está ganhando mais. Mas não está ganhando mais, ele está ganhando menos. A partir da primeira entrega? Você ganha R$ 7,50 na primeira entrega. Se tiver agrupado alguma coisa, ali vai ser menos. Fazendo uma análise com caminhoneiros, Edmilson, que a gente vê que muitas vezes tem que tocar 12, 14, 16 horas e a gente ouve falar de acidentes. A gente já tem alguma coisa nesse sentido às vezes, para se manter acordado, ter que fazer uso de psicotrópico, algo assim. É uma preocupação crescente? Isso não deixa de ser uma preocupação. Não temos estatística nenhuma ainda na nossa categoria que isso acontece. Mas imagine você, tá todos os dias no trânsito de qualquer capital aí, ou qualquer cidade pequena que seja, você passar 12 horas sobre duas rodas, chega no final do dia que a pessoa não tá raciocinando legal. Essa pessoa está cansada, tão físico quanto mental, ele tá super exaustivo. Então, o risco de acidente é enorme e acontece, né? Então, a exemplo dos caminhoneiros, que existe uma estatística que a maioria dos acidentes, você pega lá um determinado horário, que é onde acontece naquele intervalo. Acontece mais acidentes. Então, você imagina tá na boleia, ainda que tem um pouquinho mais de conforto que você tá sobre duas rodas, mas você tá 14, 15... Eu conheço relatos de caminhoneiros que falam que passa até 22 horas no volante. Isso é um absurdo, né? Então... imagine que a probabilidade dessa pessoa se acidentar é muito maior, provocar um acidente é muito maior. Pode virar um problema de saúde pública os trabalhadores em plataformas fazerem uso de algum tipo de droga para manter esse ritmo? Eu não conheço, mas acredito que isso possa vir a acontecer. Mas já existem relatos? Existe algumas informações que sim, mas isso é caso isolado ainda na categoria, mas que de fato não conheço pessoas, olha, se existe algo relacionado, por exemplo, um acidente, dizendo que aquele cara estava drogado, eu não conheço. Mas a probabilidade disso acontecer é grande. E para aguentar 14, 16 horas, de ter que fazer uso de algum psicotrópico, você já teve relato?
Bem pequeno, mas sim. Então tá, porque isso é preocupante, né? Muito preocupante, isso aí preocupa O bastante. que o sindicato pensou quando chegaram esses relatos até vocês? O que a gente pensa e o que a gente faz, Marcelo, é justamente isso, é ir na contramão dessas atividades que não tem regulamentação. Você veja, o que a gente pensa é que quanto menos o trabalhador passa em cima de uma moto, mais qualidade de vida no trabalho ele vai ter, certo? Ou seja, veja, nossas negociações no setor do delivery, por exemplo, ele trabalha entre 4 até 6 horas. É um salário razoável para o motociclista ganhar, certo? Ele vai conseguir manter a vida dele tranquilo perante as negociações coletivas de trabalho. Agora, se ele não tem uma garantia mínima sobre isso, já fica preocupante, porque assim, quanto menos você ganha numa taxa de entrega, muito mais você vai ter que fazer e essa diferença você tira no trânsito, no guidão da moto. Ou seja, uma entrega lá que tem uma demanda lá de 15 minutos, você vai provavelmente querer diminuir isso daí para 10 minutos ou até menos. Eu percebo, Edmilson, nas propagandas de plataformas, de trabalhadores plataformizados, um trabalhador másculo, bonitão, uma moto linda, todo com uma roupa nos conformes, tudo dentro. Se bobear, ele tira o capacete até com gel, o cabelo bem feito. Isso corresponde, essa propaganda corresponde à realidade desses trabalhadores? A propaganda, Marcelo, é claro que ela vai vir de uma forma que vai chamar a atenção do consumidor, da própria loja que está vendendo produto, certo? Na prática, não. Não existe romantismo na prática Não, como tem na propaganda? Claro que não. Claro que é totalmente diferente. O senhor mencionou nas convenções coletivas de trabalho, nos acordos coletivos de trabalho com empresas sérias que querem uma condição melhor para os seus trabalhadores, que firmam com os Tetramotos a negociação coletiva, a exigência de um seguro para os trabalhadores? Sim, é preciso que pague o seguro de vida, até porque, como é uma profissão de risco, a gente pensa também na família posterior. Infelizmente, muitos se acidentam e vêm até a óbito. Então, ele tem uma garantia lá, pelo menos mínima, de um seguro de vida para as empresas que contratam diretamente esse E o motociclista. plataformizado? Não existe seguro de vida, a não ser que ele paga do próprio bolso. E a aposentadoria dele? Ele não, assim, por tempo de trabalho, eu acredito que ele não vai ter, porque ele não tem registro, não tem vínculo nenhum. E ele acredita muitas vezes que ele é o empregador, né? Você não acha uma confusão fazer crer que ele é empregador quando ele não é? Ele é pior, ele é empregador e trabalhador e explorado pelos dois lados. Pelos dois lados, é totalmente o contrário. Esse profissional, que é o microempreendedor individual, muitas vezes, O PJ, é o PJ, então é assim, ele não tem autonomia para dizer meu preço ou valor é esse. É o empresário que faz isso para ele. Quando há uma contratação dessa natureza, né? Então não é ele que faz, ele que não estipula o preço dele. É a própria empresa. Quer, bem, não quer, tem mais gente aqui para fazer. Ele pode ser punido, Edmilson? Ele... Pela plataforma? Se não seguir esses ditames? Não, na plataforma existem umas regras lá que se você não cumprir, não atender, digamos assim, vai 2, 3, 4 chamados para você e você não aceitar, a própria plataforma ele vai te excluir ali por 2, 3 dias ou até mais. Uhum. E uma eventual reclamação e tal, haverá uma reprimenda, haverá uma chamada de atenção nele? Da plataforma para o trabalhador, Uhum. Eles pagam, isso aí. Se às vezes a pessoa não atende da forma que é para ser conduzida, ele vai ter ele vai ser punido por isso, tipo uma advertência. Não está logado, não atendeu tal pedido, o cara vai para a fila lá e espera uns 2, 3 dias. E bloqueia o sisteminha dele lá? Bloqueia. Ele não tem mais acesso? Pelas informações que tenho, sim. Eu vou fazer uma pergunta direta para o senhor. Se o seu filho hoje quiser ser entregador, o que o senhor diria a ele? Olha, eu aconselharia meu filho não ir para essa categoria, para essa profissão. Primeiro, que é uma profissão de risco. Segundo, que é mal remunerada. A verdade é essa. Então, assim, eu gosto de trabalhar, sou super feliz sendo motofretista. É minha profissão que eu carrego de coração, gosto, porém, eu não indicaria para o meu filho. Está bem, muito obrigado. Tem algo que não foi perguntado que o senhor gostaria de abordar? Qual é a mensagem que o senhor deixa para os trabalhadores motofretistas? Deixa uma mensagem para os trabalhadores, para os empregadores, para os donos de lojas e redes de lojas. E para o judiciário? Para o judiciário, para deputado, senador, presidente da República, que olhe para essa categoria como uma profissão, não como um bico que é chamado. Na maioria,
trata dessa forma, porque somos profissionais, queremos essa regulamentação e precisa ser regulamentado. Então, é o que eu peço para o poder público, até para os empresários, quando contratar, por exemplo, uma plataforma, fazer essas observações até no profissional que está indo lá, quem realmente está indo lá fazer a entrega, porque a plataforma não está nem aí, ela quer lucro. Ela quer exatamente que faça a entrega para ela. E lucro a qualquer preço. A qualquer preço. Então, também, muito obrigado. A maior conclusão que eu chego nessa entrevista aqui é que é um equívoco tratar como se fosse uma máquina quem está trazendo moto, porque é um ser humano que tem que ir para sua casa, tem que voltar íntegro. E na Covid, que tivemos 4 anos de pandemia, não, um pouco menos, estiveram atentos e deixaram nossa população alimentada, em segurança nas suas casas, e não tem o devido valor. Podemos afirmar isso? Podemos afirmar com certeza. Sem medo de errar. Sem medo. Agradeço pela oportunidade, Marcelo, para a gente estar conversando sobre essa categoria tão importante como qualquer uma outra categoria, mas que, sobretudo, a gente trabalhar sobre 2 rodas e com muito risco. Não só de acidente, mas aí a gente enfrenta aí chuva, sol quente, muita poeira na cara, como é chamado na rua, no dia a dia, que a gente sempre trata disso. Então, é preciso a gente estar muito atento com essas questões para que isso não gera aí realmente uma doença generalizada aí para a categoria. O sindicato está à disposição de que forma para as pessoas terem acesso e tirarem dúvidas se precisarem de Estaremos sempre à disposição através do site, pode presencial tirar dúvidas caso precise. Qual é o site seu? www.sintramotos@sintramotos.com.org.br e também tem os canais de número de telefone, que é o 419-8805-3264. Muito obrigado, senhor Edmilson. Eu fiquei muito surpreso com o que o senhor relatou aqui hoje e espero que todas as pessoas tenham sensibilidade para perceber que essa parte da sociedade está virando as costas para um tema muito importante. Com certeza. A gente agradece em nome da categoria, muito obrigado. E para quem está assistindo, que fique esse recado. Quando vê um motociclista no corredor, às vezes tem muita gente que não gosta, mas está ali um trabalhador levando desde uma refeição até um medicamento muito importante, ou quem sabe salvando vida através de um medicamento, ou levando algum exame importante para que as pessoas estejam aí sendo contemplado com o nosso trabalho. Então está bem. Muito obrigado mais uma vez, Edmilson. Eu que agradeço. Tá bom.